Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou falar de um assunto diferente, que é sobre o autismo, né? Como eu descobri, como eu desconfiei que o meu filho tinha. Pra quem não sabe, eu tenho um filho mais velho, de 6 anos, e ele é autista. E no Instagram eu compartilho, né, o dia a dia dele, compartilho matérias sobre o autismo e eu recebi várias mensagens de mamães para me fazer um vídeo, né, explicando como que eu desconfiei que o Léo tinha. E aí eu acabei fazendo uma enquete e a maioria votou. Aliás, só teve voto para mim gravar o vídeo contando sobre como eu descobri, como eu desconfiei. Então eu vou contar por partes, tá, gente? Porque fica muito longo nesse tipo de vídeo. Porque ele já tem 6 anos, né? E a nossa luta começou quando ele tinha 1 ano e meio. Então, assim, é muito tempo. Então eu vou fazendo por etapa pra vocês não cansar também, né? Num vídeo muito longo. Então, começando. Como tudo começou, né? Quando eu engravidei do Léo, a gestação foi normal, né? Tudo normal, o parto foi normal também, gestação normal, parto normal, tudo, né? Eu fiquei em 13 horas, acho 13 horas de trabalho de parto, né? Foi bem, mas correu tudo bem, gente, tudo bonitinho. Ele nasceu de 38 semanas e 2 dias. E foi tudo bem, ele ficou com aquela amarelinho, né? Tomou banho de luz 2 dias. Então foi tudo assim, no normal, né? E aí, quando eu desconfiei, ele tinha 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Com 1 aninho, assim, com 1 aninho, eu tinha preocupação, porque assim, eu chamava o nome dele e ele não respondia. Tipo, ele nem olhava assim. Então eu nem pensava em autismo, tá, gente? Nunca nem pensei. E aí eu pensava, nossa, mas, né, não responde. E aí eu falava com as minhas amigas que tinha filho, da mesma idade ou mais velho, e elas sempre falavam, não, é normal, cada criança tem seu tempo. E realmente, cada criança tem seu tempo. Só que depois de um certo tempo, você tem que já parar e falar, opa, esse tempo tá demorando, né? E assim, e como elas tinham os filhos delas era típico, né? Não era autista, elas não tinham conhecimento, né? Então, e eu acatava isso, porque tipo assim, eu era meu primeiro filho também, não tinha nem noção, né, de nada. Então, ficou por isso. E aí, quando ele fez 1 ano e 5 meses, que ele entrou na creche, teve um dia que a gente foi lá visitar, né? Ele entrou na creche e aí depois de um tempinho, a gente foi lá assistir a aulinha dele. E nesse dia era a chamada, né? A chamadinha dos nomes. E aí a salinha dele era de 3 meses a 1 ano e meio, mais ou menos. E aí todas as crianças, até os bebezinhos de 8 a 9 meses, já levantavam a mãozinha assim, quando falava o nome. E quando chegou a vez do Léo, nada. Ele nem tinha Aí aquilo, meu marido já começou a falar na minha cabeça. O Léo, ele tem alguma coisa, o Léo tem algum atraso. E eu, não, você não sabe de nada. Você não sabe de nada, você não teve contato com criança, eu já tive, eu já cuidei do meu irmão. E, tipo assim, eu era bem ignorante, sabe, gente, naquela época, assim. Não aceitava muito. Só de pensar, assim, que meu filho poderia ter alguma coisa, nossa senhora, já, sabe, ficava uma onça. E... Só que no meu coração eu ficava, né? Eu só não falava, mas eu ficava, meu Deus, né? Ele não responde. E aí passou o tempo e nada. E aí, aqui no Japão, com 1 ano e 6 meses, tem a crença do desenvolvimento infantil, né?
Então, aí que nessa crença que a gente falou pra assistente social, né? A gente foi nessa crença de 1 ano e meio e começou, né? A gente chegou lá e falou pra ele, ele não escuta o nome, né? Ele não entende o nome, ele tinha 1 ano e 6 meses. Ele não entende o comando básico, tipo, pega a bola, pega o copo, vem aqui. E o mais, assim, é o nome dele, né? A gente chama ele Léo, ele nem... Quantas vezes eu gritava do lado dele, assim, ele aqui, ó, Léo, Léo, Léo. E ele nem aí, gente, ele nem fazia assim. Ele nem... Como se eu nem existisse. E aí que eu fui, sabe? Mas mesmo assim, por dentro eu sabia que tinha uma coisa, mas eu não queria aceitar, né? Eu não aceitava de jeito nenhum que ele tinha alguma coisa. E o meu marido ele sempre foi o primeiro a falar, não, o Léo, ele tem algum atraso, o Léo tem alguma coisa, o Léo, a gente tem que ir atrás. Só que assim, eu nunca também, sempre quando tinha que ir no médico, eu sempre fui, mas eu não aceitava, você tá entendendo? Não aceitava. E foi assim que eu desconfiei. Os primeiros sinais, gente, foi isso. Ele chamar o nome, eu chamar ele e ele não atender. Não foi nem o atraso na fala, na verdade, que me deixou assim. Porque tem muita criança que não fala, mas se comunica muito bem, né? Se pede com o dedinho, o Léo não apontava, né? O Léo não apontava com o maninho, não entendia o nome dele, não entendia vem aqui. Nada, gente, nada, ele não entendia nada. E aí depois disso, que ele entrou na creche, que aí eu olhando as outras crianças, eu falei, nossa, realmente, né, ele tem algum atraso, mas mesmo assim, gente, por dentro, tá, por fora, nem cogitava, meu marido falava, sai daqui, você não sabe de nada. E aí depois que eu descobri, tô lendo aqui, tá, gente, senão eu vou me perder. Então, depois de descobrir os sinais, foi esses, né? E aí, com a crença de 1 ano e meio, como eu disse, que no Japão tem essa crença de 1 ano e meio, a gente levou e foi a partir daí, a partir de 1 ano e meio que tudo começou. E aí, nessa crença, elas falou um pouco assim sobre atraso, né? Elas, ele pode ser que ele tenha um atraso, mas ele é muito novinho. Vocês são brasileiros, ele vai numa creche japonesa, os idiomas é totalmente diferente, né? Então pode ser isso, que ele esteja, né? Em casa ele recebe português, na creche ele recebe em Nihongo, japonês, né? Pode ser que dê algum atraso, mas que talvez mais pra frente, que ele acostumar, ele avance, né? Mas vocês querem vir aqui com 2 aninhos, né? Porque tem, né? A crença de 2 anos. A maioria dos casos é quando eles têm alguma dúvida, eles chamam com 2 anos. Eu falei, não, vamos sim. Mas aquilo, gente, eu sempre corri atrás, mas assim, eu não sei explicar. Eu corria atrás de ajuda, mas eu não aceitava. Não aceitava, não. Mas... Ok, com 2 aninhos, a gente voltou, né, com ele lá. E ele tinha, com 1 ano e 10, ele parou de ir na creche. Então, ele ficou 6 meses em casa comigo. Porque eu tinha tido o irmãozinho dele mais novo, né? Então, ele ficou em casa comigo. E aí, com 2 anos, a gente voltou lá. E aí, elas falaram, realmente, ele tem um atraso, né? Porque ele não evoluiu nada desde a época que vocês veio aqui. Ele continua não atendendo o nome, ele não sabia nada, gente. Ele tinha uns desenhinhos e não sabia que era cachorro. Ele não apontava, na verdade, né? Ele até sabia, assim, algum bichinho, mas ele não apontava, não entendia nada. Então, aí elas falaram, realmente, ele tem... Aqui, a gente vendo ele tem mais ou menos 1 ano de atraso, né? Ele... Com 2 anos, ele estava evoluindo como uma criança de 1 aninho. E aí,
ela falou assim, então faz assim, como ele tá sem ir pra creche, quando ele voltar pra creche, a gente vai mandar um psicólogo lá, né, especialista, e vai ver como ocorre, né, como ele é o dia dele. Eu falei, não, tudo bem, super ok, né? E aí em abril, né, depois de alguns meses, a gente foi em janeiro, mais ou menos, nessa crença, e aí em abril ele entrou na creche, e depois de umas 3 semanas, mais ou menos, o psicólogo foi lá, e depois chamou a gente pra conversar. E nessa conversa ele falou, de novo, ele tem um atraso, nunca falaram sobre autismo, tá, gente? Nunca. Aí, voltando um pouquinho, de 1 ano e meio, depois que eu desconfiei, 1 ano e 8, assim, até 2 anos e pouco, eu pesquisei por conta própria, o que era atraso da fala, o que era aí, as características dele. E quando eu li as características do autismo, na hora eu falei, nossa, o Léo é autista. Aí que eu, entendeu? Começou a minha luta. Aí eu já queria ir logo pra saber logo o que ele tinha pra me poder ajudar ele. Mas antes eu não aceitava nada, nem atraso eu aceitava. E aí com 2 anos, né, o psicólogo falou, ele tem um atraso, ele não consegue brincar com outras crianças, ele brinca muito sozinho, ele não tem diálogo, a forma dele brincar é diferente, né? Em casa também era assim, ele brincava no cantinho dele, ele pegava os carrinhos, isso é uma característica muito principal, e o Léo tinha. Ele pegava o carrinho assim, e em vez de ele brincar com o carrinho, ele deitava e ficava olhando as rodinhas do carrinho, sabe? Era assim que ele brincava. Ele brincava muito com as mãozinhas, tanto em casa quanto na creche. Eu já chegava lá às vezes pra buscar ele tava lá brincando com a mãozinha. Aí ele perguntou várias coisas que ele fazia, o que ele não fazia, e eu fui falando, né? Eu falei, ele brinca assim, quando ele era bebezinho, ele não era que nem os outros bebezinhos que dava tchauzinho, ele foi dar tchau, aí ele tinha 1 ano e pouco, e o tchau dele era assim, sabe, a palma da mão pra ele, assim, ele dava tchau assim, e também foi super pouco, não foi assim, ele aprendeu e toda hora ele dava, não. Foi algum tempo assim, e depois ele também já parou de dar. Ele, então, aí ele deu essa característica, né, que era um atraso. E que ele poderia usar a escolinha especial, aqui na minha cidade chamarei Aroha. E a gente, não, vamos, né, coloca ele. Aí ele, 1 vez por semana, ele ia pra creche normal, e 1 vez por semana ele ia nessa área Aroha, que lá era brincadeiras, terapia, né, ensinava ele a falar, ensinava ele a brincar socialmente, e lá, gente, ele evoluiu muito. Ele foi lá nessa escolinha de 2 anos e meio até 6 anos, então até ele entrar na primeira série. E depois que o atraso, depois que eu descobri, e funcionou assim, né? A gente foi só como atraso, nunca tinha cogitado autismo. Eu aí, nessa época, eu já sabia que era autismo pra mim, né? Eu falei, nossa, é autismo, tenho certeza. E aí foi assim, ele começou a ir na escolinha especial e aí ele evoluiu, né? Como eu disse, ele evoluiu bastante, foi bem satisfatório lá. E aí, a partir daí, quando ele entrou nesse Aroha, né, escolinha especial, elas falaram assim, eu falei com a professora, eu falei, olha, eu acho que ele é autista, né, as características bate muito. Aí eu contei pra ela também, falei, ele brinca sozinho, ele brinca assim com os brinquedos e tudo mais, ele não fala ainda, ele não falava nada, ele não entende nada ainda. E ela, não, a gente vai fazer aqui o cronograma, né, com ele. Ele usava fralda também, a gente vai tentar aqui ensinar ele a não usar fralda e tudo mais. E aí depois de um tempo a gente senta e conversa com vocês. Passou um tempo, uns 3 meses, aí eu marquei reunião, falei assim, olha, eu quero falar com vocês sobre, né, tal.
E aí nesse dia ela chamou a gente foi lá conversar e aí ela falou, realmente, o Léo, ele se encaixa nas características de autismo. Quando ela falou, gente, aquilo, porque daí era outra pessoa falando, né? Eu tinha 100% de certeza que ele era autista, mas aí era eu e meu marido, né? Quando uma professora fala aquilo, gente, tipo assim, meu mundo caiu. Literalmente, assim, eu falei, nossa, então é real mesmo, né? E aí ela perguntou se a gente queria levar ele no neuro, né? E eu falei, não, vamos levar ele no neuro, vamos, né, fazer tudo que for neuroespecialista, né? E aí começou, a gente escolheu, né, o neuro aqui da minha cidade e levou ele com essa dúvida do autismo já. Até antes era só atraso, né, de 1 ano e meio até 2 anos e pouquinho era só atraso. Ele entrou nessa escolinha como atraso, porque ele tinha atraso. E aí na escolinha eu comentei que poderia ser que eu tinha essa dúvida, né? E aí, a partir dessa escolinha especial, que a gente foi encaminhada para o neuro, que foi aí que começou todo o tratamento de autismo meu.